Um livro aclamadíssimo, assim como o filme, com milhões e milhões de exemplares vendidos. Hoje nós vamos conversar acerca do livro Crepúsculo, né? Da saga Crepúsculo, da Stephenie Meyer. Então, queridos leitores, eu espero que todas, todos e todas estejam muito bem. E hoje nós vamos falar um pouquinho acerca de Crepúsculo. Esse livro, ele inicialmente foi lançado, né, nos Estados Unidos em 2005. E aqui no Brasil ele foi publicado em 2008 pela editora Intrínseca, em consonância junto ali com o filme, que também é de 2008. E esse livro, ele foi muito aclamado justamente pelo filme, né, Crepúsculo, né, estrelado pelo Robert Pattinson e a Kristen Stewart nos papéis de Edward e Bella. E eu trago para vocês algumas críticas acerca dessa literatura. Algumas críticas que inclusive fizeram com que eu não terminasse a saga. Não sei se vou dar continuidade, ou talvez eu dê continuidade apenas para entender o desenvolvimento dessa história e realmente para que sirva como reflexão. Eu não sei se a autora ela quis passar isso ou não, né? Eu acho que enfim, não sei, né? Eu infelizmente não pesquisei tão a fundo, mas eu não vejo tantas pessoas falarem sobre isso. Mas a primeira coisa que eu notei ao longo do livro Crepúsculo, né, é que ele traz algumas diferenças gritantes dos filmes. Eu assisti os filmes, todos os filmes, né, do Crepúsculo, né, e não terminei de ler a saga. Porém, um dos pontos que mais me chamaram a atenção é o relacionamento entre o Edward e a Bella, que na minha humilde opinião, caros leitores, eu acredito que esse relacionamento, ele trata-se de um relacionamento tóxico e muito, mas muito abusivo, leitores. Eu até convido vocês a fazerem a leitura desse livro para que vocês expressem também a opinião de vocês e podem deixar nos comentários, tá bom? Mas dando continuidade, esse livro ele vai contar a história da Bella, né, uma simples estudante, né, que acaba de se mudar da cidade, de uma cidade bastante quente, na Flórida, para uma cidade extremamente pacata, interiorana e que chove muito. Então, Bella se muda da Flórida, né, da casa de sua mãe, para a cidade de Phoenix, uma cidade muito, muito, muito pacata, muito fria, onde só chove. E eu acho que o primeiro ponto é a insegurança que essa menina ela possui. A Bella é uma menina muito insegura. A Bella não tem tantos amigos, ela não é tão popular quanto no filme, né? No filme a gente vê que ela tem... Claro que no livro tem, sim, ela tem uma amiga, né? Mas a gente percebe que no livro é muito mais sombrio. A Bella, ela é muito mais solitária no livro do que o filme demonstra passar, né? Então, quando o Edward, eles se conhecem ali na escola, ela simplesmente fica obcecada por ele, né? E ele também, quando ele a percebe, inicialmente, a gente não consegue saber no filme, né? O filme não traz isso, mas no livro ele fala que o cheiro da Bella é simplesmente é algo que chama muita atenção. E é por isso que ele vai atrás dela. E o Edward, ele não é aquele cara romântico do filme que pelo menos eu, na minha época de adolescência, assisti. O Edward é extremamente controlador e manipulador. Eu diria até narcisista. Porque a Bella, a partir do momento que ela começa a se relacionar com ele, ele simplesmente faz ela de
uma boneca de massinha de modelar, metaforicamente falando, modelando ela do jeito que ele deseja. Então, o Edward, ele simplesmente controla a vida da Bella, ele entra na casa da Bella sem ela saber, ele vigia os passos dela, e ele simplesmente trata ela como se ela fosse um objeto, e o livro ele passa muito isso, que a mulher é um ser extremamente frágil, né? Então tem uma cena no livro que ela se corta com um papel para embrulhar, ela vai abrir o presente e se corta com papel. E é todo um aparato, todo um processo, e a todo instante o Edward, ele sempre coloca a Bella em uma posição de inferioridade tão grande que isso me incomodou de tal modo que eu não consegui dar continuidade ao livro, o segundo volume, que é o Lua Nova. Eu ainda não terminei, não sei se quero terminar, porém, é claramente perceptível. Existe um momento no livro que a Bella simplesmente entra em uma depressão profunda quando o Edward simplesmente resolve terminar com ela, né? E o que eu percebo é que, em muitos momentos, a Bella, ela se coloca em uma posição extremamente de risco para chamar a atenção dele, e ele coloca ela em uma posição de risco quando ele dirige de forma descontrolada. Existe uma cena no livro que a gente percebe isso claramente como uma forma de manipulação que ele faz para exercer sobre ela, tá bom? E, gente, geralmente eu sempre exalto os livros, eu sempre faço, né, trago assim coisas extremamente positivas, né, sobre livros, mas acerca desse livro é algo que me preocupa muito, porque você percebe elementos muito sombrios nesse livro relacionado a relacionamentos tóxicos. Ele não deseja que ela se aproxime de homens, de amigos homens. O Jacob é um deles, e ele chega até a questionar as amizades dela na escola, como as meninas, né? Então a Bella começa a se isolar, e claramente, na minha humilde opinião, esse não é um livro nada romântico, tá bom? E sobre esse livro eu faço essa reflexão, né? E muitas vezes isso acontece sorrateiramente, e muitas vezes quem passa por isso não percebe de fato, somente quando acontece algo muito mais grave. E hoje, a minha maneira de convidar vocês para ler o Crepúsculo, eu não sei se eu vou conseguir terminar a saga, porém, se eu terminar eu vou dando atualizações, mas eu convido vocês a voltarem os seus olhares para o livro Crepúsculo de maneira muito mais crítica e trazendo mais para uma perspectiva realística do quanto quem passa por um relacionamento abusivo e extremamente tóxico vive, porque na minha humilde opinião foi o que aconteceu em Crepúsculo. E é isso, queridos leitores, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Se vocês quiserem mais resenhas desse tipo, por favor se inscreva nesse canal, curtam, compartilhem, comentem, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo ele é interessante. E é isso, e até a próxima resenha.